Olá, crianças! Na nossa aula de ensino religioso de hoje, eu vou falar sobre uma história de coragem, de confiança em Deus, transformação. Eu vou falar de uma história de uma mulher, a qual Deus usou ela para salvar o seu povo. Então, vocês sabem que mulher é essa que eu estou falando? O nome dela era Esther. Na Bíblia tem um livro com esse nome, e lá está relatado os grandes feitos do Senhor através da vida de Esther e de outros personagens também que vocês vão estar conhecendo hoje. Então prestem atenção na história, tá bom? Então, Esther era uma jovem judia. Ela era órfã, ela não tinha seus pais. Morreram quando ela ainda era bem pequena. Mordecai era seu primo e adotou Esther, adotou e criou ela como sua filha, ensinando os caminhos do Senhor, as leis de Deus. Mordecai, ele trabalhava no palácio para o rei Xerxes, que era o rei da Pérsia. Ele tinha uma função lá no palácio. O rei Xerxes era um rei poderoso e ele tinha uma esposa, a rainha Vaste. A rainha Vaste era uma rainha linda, muito linda. E o rei gostava muito de se mostrar para os outros príncipes com a rainha que ele tinha, né? De tão bela, a beleza dela, que era muito bela. Então, teve um dia que ele deu um banquete para os príncipes de outras províncias. Então, ele queria mostrar a beleza da sua rainha. Então, ele pediu para chamar Vaste. Só que quando os empregados foram chamar ela não quis ir. Ela não obedeceu à vontade do rei. O rei ficou furioso, porque ninguém desobedece à sua vontade. Se o rei mandasse chamar, era para ir. Só que ela não fez assim. Então o rei decidiu reunir o conselho e perguntou a eles o que é que deveria fazer nessa situação, já que Vaste desobedeceu. Então o conselho disse que ele devolvesse Vaste para sua família e que ele, agora o rei, poderia encontrar uma nova esposa entre as mais belas da província. E assim o rei Xerxes fez. Então o rei Xerxes mandou buscar as moças mais lindas do seu reino, as solteiras mais lindas, porque dentre elas ele iria escolher uma que seria a rainha. E o que aconteceu? Esther foi uma dessas moças que foi levada para o palácio. Mas antes dela ser levada, o seu primo Mordecai deu um conselho a ela. Disse que ela não poderia revelar quem ela era, a sua descendência judia, porque lá no palácio tinha pessoas que odiavam o povo judeu, porque o povo judeu só adorava um único Deus. E as pessoas da Pérsia adoravam vários deuses. Então eles odiavam os judeus. Então Mordecai aconselhou a ela: não revele quem você é. E assim ela obedeceu e foi para o palácio. Lá as moças foram colocadas em um outro lugar do palácio. O rei ainda não tinha visto nenhuma, porque elas iam ser cuidadas, iam ser embelezadas para poder o rei conhecer elas. E Esther era um encanto de moça. Ela era uma moça educada e todos os profissionais, os empregados, se agradaram muito de Esther, inclusive aquele que cuidava dessas moças. E ele cuidou muito de Esther, deixou ela muito mais bonita. Esther ficou uma moça mais prendada, recebeu outros tipos de educação lá no palácio, porque elas tinham que saber como é que deveriam se comportar perante o rei. Um ano se passou. Então, Esther recebeu os melhores cuidados de beleza que uma mulher poderia ter. Então, todas as mulheres que foram levadas para o palácio foram à presença do rei. E a Bíblia fala que Esther, quando o rei a viu, ele a amou muito e a escolheu para ser a nova rainha. Parece até um conto de fadas, não é? A Esther, uma órfã judia, agora rainha da Pérsia. Imaginem só. Mas Deus
estava com um propósito na vida de Esther. Ele colocou ela ali com uma finalidade e vamos descobrir por quê. Então vocês lembram do primo Mordecai? Ele trabalhava no palácio. Então teve uma vez que ele trabalhando ouviu dois guardas tendo um plano maligno que era para matar o rei Xerxes. Ele ouviu tudo e correu para contar a rainha Esther, que agora ela era rainha, né? Correu para contar a rainha Esther. E Esther foi avisar ao rei Xerxes o que estava acontecendo, o que Mordecai tinha descoberto. Então houve uma investigação no palácio e realmente descobriram que os guardas estavam planejando fazer algo mal, uma maldade, matar mesmo o rei Xerxes. Então esses guardas foram castigados e o rei mandou escrever num livro, que é um livro sobre os acontecimentos do seu reino, que tudo que ele queria saber estava lá contido nesse livro. Então o rei mandou escrever no livro sobre este acontecimento. Então, quando ele pudesse ler novamente, quisesse ler algo que aconteceu durante o seu reinado, essa história estaria nesse livro, certo? A história não acaba aí. Vamos conhecer agora outro personagem, Amã. Amã era o primeiro-ministro do rei. Era um cargo muito importante. Ele sempre estava com o rei, dando conselhos ao rei. Amã odiava o primo de Esther, Mordecai. Por quê? Porque todo mundo, quando Amã chegava, as pessoas se curvavam perante ele. E Mordecai não. Por quê? Mordecai acreditava em apenas um único Deus, o nosso Deus. Então ele não ia se curvar a qualquer homem. E Amã odiava isso, odiava Mordecai. Então toda vez que ele via Mordecai, ele queria matar. E sabe o que aconteceu? Ele conseguiu fazer a cabeça do rei para que o rei assinasse um decreto de matar esse povo. Que povo? O povo de Deus, o povo que só adora um único Deus, o povo de Esther. Olha só que homem mau, que homem horrível. Ele conseguiu fazer com que o rei fizesse esse decreto. E uma vez que o rei decretasse, assinasse e colocasse o anel dele, que o anel dele era uma forma de carimbo, essa lei não poderia ser quebrada. Então, e agora? O povo de Deus estava em perigo. O povo de Deus ia morrer. Por quê? Por nada, porque só adorar um único Deus, e isso é errado. Então, agora o povo de Deus estava desesperado. Mordecai se desesperou e foi procurar a rainha Esther. Por quê? Porque a rainha Esther era judia. Não era só porque ela era rainha que ela estava agora salva, não. De jeito nenhum. Ela sabia que tinha um compromisso com o seu povo, porque se Deus colocou ela lá como rainha, agora sim ela sabia o que é que tinha que fazer. A rainha Esther se encontrou com seu primo Mordecai e eles conversaram. Mordecai falou que ela não poderia virar as costas para o seu povo, porque se ela fizesse isso, ela estaria pecando contra Deus. E ela sabia que se Deus colocou ela ali como rainha, agora seria o momento dela ajudar. Então, ela pediu para que Mordecai conversasse com todos os judeus, para que eles orassem e jejuassem. Jejuar é você deixar de comer uma refeição. Então, Mordecai foi fazer isso. E ela também estava fazendo, jejuando junto com suas empregadas, jejuando e orando, para que quando ela entrasse na presença do rei, o rei se agradar e não decretar a morte dela, já que ele não tinha chamado. Quando chegou no dia determinado, Esther foi, mas ela foi confiante em Deus. E ali, quando ela entrou na presença do rei, o rei, ele se agradou muito de ver Esther. Nunca mais tinha visto a sua esposa. E ali ele levantou o cetro dele. O cetro, ele poderia dizer se ela estava salva ou não. E ele levantou o cetro para ela. Então a Esther foi salva da morte nesse dia. Mas ele queria saber o que é que ela queria tanto com ele, a ponto de até poder ser morta por causa disso. E ela falou que queria convidar ele para um banquete, junto com o primeiro-ministro, Amã.
O primeiro-ministro, tão ganancioso, achou ser muito importante porque a rainha estava convidando ele. E ali eles foram para o banquete. E nesse banquete, a rainha preparou tudo das coisas mais gostosas que poderia ter no palácio. E eles comeram e comeram. E o rei perguntou à rainha: Esther, o que é que você deseja? Até metade do meu reino eu posso te dar. Mas Esther ainda não revelou o que queria e marcou mais um banquete. Amã estava super feliz, porque mais uma vez ele foi convidado a outro banquete e ele está se achando muito importante. Só que ele saindo do palácio, ele viu Mordecai e ficou furioso. A sua esposa, Zeres, ela convenceu Amã de construir uma forca, porque ela também odiava Mordecai. Então ele disse: construa aquela forca e no dia que for para matar o povo judeu, você mata Mordecai naquela forca. E assim Amã fez. Olha só, que pensamento mais terrível desse casal, não é? Mas teve um dia que o rei estava sem sono, não conseguia dormir. Então ele pediu para alguém ler aquele livro. Lembra do livro que eu disse a vocês, que era o escrito de tudo que acontecia no reinado? Pois bem, justamente quando a pessoa foi ler para o rei, um dos empregados do rei foi ler para ele, leu justamente na parte em que Mordecai, ele salvou o rei da morte, daqueles guardas que queriam envenenar o rei. Então o rei decidiu honrar Mordecai. Chamou o primeiro-ministro. Amã, o que é que eu faço para honrar um homem ao qual salvou a minha vida? Amã pensou que o rei estava falando dele. Então ele disse: rei, se o senhor quer honrar alguém, coloque as suas vestes reais nessa pessoa, coloque ele em cima do seu melhor cavalo e peça para alguém sair pela cidade gritando: assim se faz ao homem ao quem o rei deseja honrar. E o rei se agradou muito dessa história, dessa ideia, e disse: gostei, Amã. Então você faça isso com Mordecai. Gente, olha só, Amã agora estava sendo obrigado a fazer isso com o seu inimigo, Mordecai, o primo de Esther. Amã ficou furioso, mas teve que cumprir esse mandato do rei. E assim ele fez com muita raiva. Tá vendo como Deus é bom? Deus fez isso, deu um castigo a Amã, porque ele queria tanto o mal de Mordecai. Mas não só foi isso, não. Então Amã chegou furioso, mas ele foi para o outro banquete que a rainha Esther fez, para ele e para o rei. Então, depois do banquete, o rei mais uma vez perguntou a Esther: Esther, minha rainha, fale, o que é que você deseja? Até metade do meu reino eu te darei. Então Esther falou o que estava acontecendo, sobre o decreto que Amã tinha feito para matar o seu povo, o povo judeu. Então ela se revelou judia. Ela disse ao rei: rei, eu sou judia, então eu não sou melhor do que os outros. No dia desse decreto, eu também serei morta. Imaginem só a tristeza do rei e a fúria ao mesmo tempo. Ele ficou com muita raiva, o rei. Então mandou chamar os guardas e os guardas pegaram Amã. E sabe o que aconteceu com Amã? Lembra da forca que ele tinha feito para Mordecai? O rei mandou matar Amã naquela forca, a forca que ele tinha feito para Mordecai. E agora, o povo judeu, o que é que ia acontecer? Eles iam morrer realmente naquela data que estava o decreto? O rei teve que fazer um novo decreto. Ele não poderia destruir aquele outro, porque uma vez assinado, como eu disse a vocês, não poderia ser desfeito. Mas o rei fez um novo decreto. Disse que o povo judeu, eles poderiam se defender. Eles não iam ficar sentados esperando a morte, de jeito nenhum. Eles agora poderiam lutar e se defender. Então, quando chegou naquele dia, no dia do decreto que Amã tinha feito, o povo lutou. Muitos judeus morreram? Sim, mas muitos foram salvos. Então, graças a Deus, Deus colocou uma rainha judia, uma rainha do povo escolhido dele, para que livrasse o seu povo da morte. Então, não é incrível essa história, gente?
É incrível, a história de Esté é maravilhosa, porque você pode ver como Deus agiu na vida do seu povo, como Deus, ele humilhou aquelas pessoas más. Tanto Amã foi humilhado e também foi morto, porque ele queria o mal do povo judeu. E é o povo escolhido por Deus. Então, quando Deus escolhe o seu povo, não tem ninguém que possa fazer mal não, certo? Então, sobre Provérbios, está escrito aqui: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, 26. O que isso significa? Se a gente for confiar no nosso coração, como eu sempre digo a vocês, é um coração pecaminoso. A gente vai cometer erros e pecados sempre, porque nossa essência é pecaminosa. Nós não devemos confiar nele, mas devemos o quê? Andar em sabedoria. E como é que nós conseguimos essa sabedoria? Através de Deus, a gente deve pedir ao Senhor sabedoria. E isso também encontramos na sua palavra, nas Escrituras. Para conhecermos de Deus, devemos ler a sua palavra. Como eu já falei para vocês, a Bíblia é como se fosse um tesouro. Quando a gente recebe uma caixa de tesouro, a gente não quer logo abrir? Então, a Bíblia é nosso tesouro. Vamos folheá-la, vamos ler a palavra do Senhor e vamos descobrir a vontade de Deus para nós. Então, essa foi a aula de hoje, gente. Beijos e até a próxima. Tchau!